o Dorival Júnior é pior que o Roger Machado, velho? Essa é uma pergunta que ela fica cada vez mais pertinente, porque, de novo, o São Paulo não ganha de ninguém, né? E o que mais me impressiona é a postura dele na beira do campo, né? Um cara meio frouxo, meio apático, meio, sabe, assim, meio, não desinteressado, mas meio que não sabendo o que fazer, sabe? Meio resignado, talvez seja a palavra. E o São Paulo precisa de um, sabe, um negócio a mais, jogando em casa, com a torcida lotando o Morumbi, quase 50 mil pessoas. São Paulo tomou um empate do Curitiba de novo. E um negócio muito engraçado é o momento que o São Paulo toma os gols, tá? Eu peguei aqui os últimos jogos do São Paulo, esse eu queria trazer pra vocês, tá? Olha só o padrão dos gols que o São Paulo toma, tá? Contra o Curitiba, tomou o gol aos 57 minutos do segundo tempo, né? Ou seja, 12 minutos do segundo tempo. Contra o Bolívar, tomou empate aos 63. Contra o Grêmio, tomou gol de cabeça do Wallace aos 48. Contra o Paranaense, tomou dois gols do Leozinho aos 41, aos 48 e aos 51. Ou seja, todos os gols aqui, todos nos últimos jogos, o São Paulo tomou pelo menos um ou dois em todos os jogos aos 10 minutos do segundo tempo, né? Ou até os 10 do segundo tempo, até os 15 do segundo tempo. Na volta do intervalo, né? Vamos falar um português mais fácil. Todos esses jogos, tá? Todos esses jogos o São Paulo não ganhou. E pra mim, me parece, né, se a gente for fazer uma análise aqui, de que isso tem influência com a postura do treinador dentro do vestiário, né, ou após o intervalo. Eu não tenho aqui propriedade pra falar o que acontece, mas dá pra falar o que não acontece, né? O São Paulo volta pior pro segundo tempo, né? Isso aqui é um fato, mas é estatístico. E é muito louco porque existe esse padrão. E aí eu marquei mais algumas coisas, tá? Contra o Curitiba foi um gol de cabeça, contra o Grêmio foi um gol de cabeça, contra o Flamengo foi um gol de escanteio. Então, assim, tudo tem um certo padrão de fato. Assim, então, o momento que o São Paulo toma os gols, como o São Paulo toma os gols. E se isso é recorrente, me parece que é problema do técnico, certo? O Dorival Júnior agora tem incríveis 13 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, velho. E quando eu fiz aqui um vídeo falando de que esse jogo do Curitiba com o São Paulo seria a chave para determinar o que o São Paulo seria no Campeonato Brasileiro, eu posso te afirmar, tá? O São Paulo briga para não cair, briga forte para não cair, tá? Era jogo pro São Paulo ganhar sem negociação, rapaziada. Era 3 pontos aqui, certeza absoluta contra o Curitiba. E aí, a partir do momento que você empata em casa, com a torcida toda lá, cara, dá uma brochada, entendeu? Os caras falam, mano, não vai ter como, velho. Se nem a torcida consegue empurrar, até porque o São Paulo quase nunca joga em casa, né? Vai fazer um jogo contra o Corinthians na Vila Belmiro, velho. Então, olha só o buraco. Então, o torcedor fica longe, não consegue ver o time, quando vai ver essa tristeza, né? Ganhando o jogo, entrega, cara, um jogo muito feio do São Paulo, velho. O que é o Ferreirinha, o que é o Pablo Maia, que fez um gol, até melhorou no segundo tempo, mas, cara, o primeiro tempo foi assustador, velho. Tem a questão do Arboleda. Cara, o time do São Paulo ele é muito limitado, é um time que não tem muito poder de fogo, velho. O ataque dos caras é Caleri e Luciano. E o Luciano, eu sei que a galera aqui acha que ele é ídolo do São Paulo, idolatria é um negócio que é muito pessoal, mas, cara, pra esse cara ser o camisa 10 do São Paulo é porque o resto é muito ruim, velho. Ele é um jogador que ele não sabe armar, é um jogador que não tem velocidade pra driblar, não tem arranque, ele finaliza até que bem, né? Tem certa frieza na cara do gol, mas assim, perde muito gol, é um cara que briga, sai reclamando toda hora, ele acha que ele é, sei lá, o Lewandowski, entendeu? Ele acha que ele é o melhor jogador do mundo, velho. Ele é só o Luciano, rapaziada, num elenco muito ruim. Então, você vai vendo que o São Paulo ele vai acabando perdendo as armas que tem pra sair desse buraco, velho. O São Paulo começou bem, talvez o início vai salvar o São Paulo do rebaixamento, mas se fosse hoje, com esse técnico de hoje, o São Paulo caía, velho. Ou pode cair, né? Ainda pode cair. E aí, eu queria trazer alguns dados do Roger Machado, porque assim, eu acho que a galera tem muita má vontade com ele. Várias outras coisas aqui que eu não posso provar, né? O jeito que ele fala, a cor da pele, né? O tatiquês. Eu acho que tudo isso leva em conta, porque ele não é tão ruim assim. Eu não tô fazendo revisionismo, tá, do Roger Machado. Eu não acho que, puta, não era pra demitir, nossa, técnico incrível. Não, tá longe, 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 longe. Mas concorda comigo que não era tão lixo assim, não era tão ruim assim? Você concorda que tinham coisas melhores que a do Roger Machado? Por exemplo, ele estreou no Campeonato Brasileiro vencendo a Chapecoense de 2-0 no Morumbi. Próximo jogo do São Paulo, inclusive, vai ter contra a Chapecoense, tá fora de casa. Depois, ganhou do Bragantino fora, perdeu do Galo, perdeu do Palmeiras em casa, empatou com o Inter fora,
ganhou de 4-1 do Cruzeiro, beleza que não é o Cruzeiro de hoje, tá, mas 4-1. E aí depois, ó, ele ganhou do Mirassol, aí ganhou do Juventude, foi eliminado na Copa do Brasil, foi ali que ele caiu, perdeu do Vasco, e também perdeu do Vitória. 4 vitórias, tá? 4 vitórias em 16 jogos, 7 no total, contando outras competições. Assim, é bom? Não, mas é ruim? Eu não sei se é tão ruim, tá? E aí você vê, por exemplo, o Dorival fazendo coisas como botando o Marcos Antônio de ponta. Não consigo entender, velho. O Marcos Antônio deveria ser tipo o Vitinha do São Paulo. Até parecido em característica, né? Não tô comparando o jogador, tá? Pelo amor de Deus. Mas em característica. Cara, pega a bola no começo, gira, sai jogando, dá dinâmica, leva da defesa pro ataque a bola. Não, o cara fica lá na ponta, não tem força pra driblar, pra botar na frente, fazer diferença, né? Então, pra carregar o time pra ser o motor, tiraram isso do cara. Insiste com o Pablo Maia, que eu não consigo entender, né? A zagueirada do São Paulo é uma tristeza. Lembrando que o São Paulo tinha 6 bons zagueiros no começo do ano, tá? Aí o Alan Franco foi embora, aí o Ferrarese foi embora, a Arboleda foi tomar copão de 10 e sumiu, né? E aí você se desfez desses dois jogadores que eu falei que são bons. O Arboleda teve que voltar, porque o titular é o Tolói, o titular é o Dória que foi embora, o Sabino. Velho, é muito ruim, tá? Aí chega esse Domingos Duarte aí que parece um jogador honesto e parece que é muito melhor que os outros, velho. O goleiro do São Paulo também, ele é completamente inseguro. Toda bola que chega nele, ele treme nas calças. Cara, o gol que o São Paulo tomou do Curitiba tá na conta dele, tá? Caçou borboleta pra caramba nesse gol aí, beleza? Pareceu o gol que o São Paulo fez na Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele perdeu o tempo da bola. Um goleiro que se precipita, um goleiro medroso, ele tá com medo, entendeu? E aí a gente vê esse time com o Dorival lá, que quando chega no vestiário não consegue incentivar o time, a verdade é essa, e volta pior, toma gol no começo do segundo tempo todas as vezes. Aí depois aquele Deus dará, coloca um monte de atacante pra ver se a coisa vai. Cara, o trabalho do Dorival é muito ruim, tá? Mas é muito, não é pouco não, tá? É muito, velho. Então, eu acho que a galera tinha que começar a perceber que, beleza, mandaram o Roger Machado, eu não vou ficar aqui fazendo defesas do Roger Machado, beleza? Não tô com tempo pra isso. Mas concorda que existe uma benevolência muito grande pro Dorival é, no São Paulo? Você concorda? Olha só, ele perdeu do Remo de 1-0, perdeu do Atlético Paranaense em casa, que foi em Bragança, 2-1, empatou com o Flamengo, beleza. Perdeu do Grêmio em casa, aí empatou com o Bolívar, um jogo até que digno. Empatou com o Coxa em casa, ele empatou com o Botafogo em casa, e aí com o Corinthians no Brasileirão também, ó, perdeu do Inter em casa, perdeu do Fluminense, empatou com o Flamengo em casa. Quer ver? Tem mais aqui, ó. Empatou com a Chape fora, empatou com o Santos fora. Então, assim, é um trabalho ruim, velho. É um trabalho muito ruim. O cara não ganha no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Não ganha de jeito nenhum. É no Morumbis, é em Singapura, né? É na Maledônia, qualquer lugar não ganha. Se for Campeonato Brasileiro, o cara não ganha. Só que assim, precisa fazer pontos, senão o São Paulo cai, tá? É simples assim, velho. Até pegar a tabela aqui pra mostrar pra vocês que a situação do São Paulo, irmão, tá ficando um negócio perigoso, beleza? Perigoso, molecada, porque tem jogo hoje ainda. Então, ó, o São Paulo já tem 27 pontos, certo? O Vitória tem 26, o Grêmio tem 25 ainda joga, o Mirassol tem 23. O que pode acontecer? O Inter também 23. Se ganharem esses jogos aqui, eles ficam a um ponto do São Paulo, tá? Os Santos e o Vasco jogam hoje, um vai empurrar o outro pra zona. Então o São Paulo, que já foi primeiro, já foi quarto colocado, ele tá a uma rodada ruim, mais uma na real, de esfarelar e entrar na zona do rebaixamento na segunda rodada, tá? Na seguinte, né? Então, cara, realmente, assim, eu acho que, olha, o São Paulo tá num buraco muito grande, mano. Vai jogar com a Chape fora. Tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, tá? Bragantino em casa. Galo em casa. Palmeiras fora. Inter em casa. Cruzeiro fora. Vitória em casa. É, Não é tão ruim as rodadas, tá? Ó, Chape fora pra ganhar. O Bragantino em casa pra ganhar. O Galo em casa pra ganhar. O Inter em casa de chumbo trocado. O Vitória em casa pra ganhar. Só que não ganha de ninguém, mano. Não ganha de ninguém. Esse jogo do Coxa aqui pra mim era o termômetro, velho. E o termômetro mostra que a coisa vai ser feia, tá? E aí, só pra concluir o vídeo, né, a minha tese, na real, é que eu acho sim que o Dorival Júnior é um cara que ele tem muita boa vontade da mídia, molecada. Mas muita, tá? Muita, muita. Porque ele fala bonito, porque ele é um cara legal, todo mundo fala que ele é um senhor bem legal. Eu acredito, tá? Com o Corinthians, sempre foi um cara que tratou o Corinthians com respeito. Tive meus poréns com ele, mas assim, um cara digno, tá ligado? Um cara honesto, né? Respeito a pessoa, parece um cara legal de verdade, eu não tô zoando não, tá? Mas essa boa vontade com relação à performance dele é o que mais me assusta, mano. Cara, o Roger Machado, por muito menos, ele foi desovado no São Paulo, velho. Quando ele viu com a bola do gatilho dando pirueta, brilhando,
os caras, assim, não perdoaram. E aí eu volto. Será que é porque ele é gaúcho? Será porque ele fala tatiquês ou titês, né? Será que é porque ele é preto também? Ó, será que não é, tá? Será? Então, assim, eu não tô falando aqui que o Roger Machado é um coitado, nossa, que injustiça fizeram com o não, né? Mas vamos combinar que o crivo, a régua, o nível da cobrança com o Dorival Júnior é completamente diferente, tá? Mais uma vez, o Dorival vem fazendo um trabalho ruim desde o Corinthians, velho. Ele não ganha no Campeonato Brasileiro faz 13 rodadas seguidas, rapaziada. O São Paulo ganhou um jogo em 15 ou 14 no Brasileiro. Não dá, velho. Não existe. Não existe. Não tem condição, tá? E de novo, dos três, tá? Do ano, Crespo, Roger e Dorival, é o que mais ganha por muito, velho. Papo de 3 vezes mais o salário dele do que do Roger. Pra fazer isso aí, não era melhor ficar com o Roger? Então, o São Paulo tá quebrado? Deixa o Roger Machado, né? Mas não, o Dorival ganhou com o São Paulo, a Copa do Brasil e pipipi popopó e não sei o quê. Tá aí, velho. Isso foi em 23, mano. Fazem 3 anos, tá? E o trabalho dele em Brasileirão é ruim há 3 anos também. Então, torcedor São Paulino, irmão, prepara teu coração que o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar pra tu, mano. A sequência é ruim, tá? De novo, tem aqui a possibilidade de se salvar, tranquilo, tá? Eu falei, ganha da Chape, ganha do Bragantino, ganha do um Galo, aí pode perder pro Palmeiras, empata com o Inter, empata com o Cruzeiro, sei lá. Cara, sai, dá um puta do salto, entendeu? Mas quando vai jogar com o Coxa em casa, empata, né? Tomando gol sempre até os 15 do segundo tempo toda vez. O que que acontece no vestiário, velho? O que que acontece? Que os caras perdem foco, toma gol de cabeça sempre. Alguma coisa acontece, velho. É sério, tá? Não é simples, mano. Não é simples. E parece, de novo, que tem essa, sabe, tá murcho, velho. Tá meio cabisbaixo, sabe? É um técnico que não incentiva, não mobiliza o time. É estranho a relação. É esquisito, tá? E aí a gente precisa tentar entender o porquê, né? Por quê? Porque o cara tá largando a mão, tá cansado, perdeu o ritmo, o foco, tá sem ideia, sei lá, alguma coisa tem, tá? Alguma coisa tem, porque, de novo, o São Paulo não ganha de absolutamente ninguém, rapaziada, ninguém. Então, já cansei de falar aqui que a diretoria do São Paulo é uma piada de mau gosto, tá? Que o Rafinha, não consigo entender o trampo do Rafinha, tá? É muita pose, grita no vestiário, mas não trabalha, não fala com ninguém. Foi ele que bancou junto com o Rui Costa aquela mudança suicida que fizeram quando tiraram o Crespo, né? Pra botar o Roger Machado, rapaziada. Olha que loucura. Os caras falaram, ó, vamos tirar aí, que ele tá com papo derrotista, sei lá o que e tal. Qual que é a solução? Roger Machado. Cara, o problema do Roger Machado é 100% esse, na minha opinião, tá? Além da má vontade. Ele caiu numa furada, velho. A comparação era imediata, entendeu? Mas quem que fez isso? Essa turma que trabalha lá, mano. Essa turma que trabalha lá. Aí o São Paulo tá igual o Corinthians, transformou pra caralho, dívida, não sei o quê, troca o presidente, os caras tão perdidos, velho. Aí é Barabacan, Haramacã maluco lá na mesa do jantar, e o Rogério Caboclo vai poder ser presidente do São Paulo, gente. Rogério Caboclo que tem acusação de assédio sexual, entendeu? Esse é o presidente do São Paulo, vota 300 nego lá, velho. Uma massa de manobra muito fácil de fazer. Coloco tudo isso em xeque porque treinar o São Paulo é uma bucha, tá? Uma bucha. Eu acho que a torcida não tem tanta paciência como a do Corinthians, que tem até demais, como eu já falei algumas vezes aqui, né? A torcida independente do São Paulo é a mesma história da do Corinthians, que é a mesma história da do Santos, que é a mesma história do Atlético Mineiro, que são amaciadas por diretoria, sim senhor. Ninguém cobra, rapaziada, ninguém se indigna. Por quê? Ah, porque tem camarotezinho, porque tem caravanazinha. Então, assim, eu já falei várias vezes, Maquiavel ensinou isso aí há 400, 500 anos atrás, velho. O Príncipe, tá? Esse daí é almanaque, é pra todo mundo ler, beleza? Controle da massa faz com que a monarquia reine tranquilamente, velho. E o São Paulo é uma monarquia. Por quê? Porque volta 300 nego, mano. Não tem oposição. É monarquia. Corinthians é a mesma coisa, né? O Corinthians é uma quadrilha, né? Sequestraram o Corinthians, né? O problema é que quem cobra também foi completamente anestesiado, né? Que eu já cansei de falar que isso não é vídeo pra isso. Mas concorda que essa falta de cobrança deixa o São Paulo nesse lugar, entendeu? E ninguém vai fazer nada, entendeu? Então, ninguém vai fazer nada porque o quórum de votação é muito pequeno, a massa de manobra é muito fácil, vai entrar outro cara ali que é parecido com o que foi o Casares, e de novo, a torcida independente bancou o Casares, se aliou, ou foi amiga, você pode colocar a frase que você quiser, tá? Mas, no mínimo, simpática com a gestão Casares foram, né? A pior gestão da história do São Paulo.
Olha só os paralelos com o Corinthians, né? A diferença do Corinthians pro São Paulo são alguns números, beleza? É tudo igual, tá? A situação política ela é igual, idêntica. Então, tá aí, rapaziada. O São Paulo empatou em casa num jogo que era chave. Assim, era um jogo inegociável. Empatou do mesmo jeito que empatou as outras vezes, né? Como eu falei aqui. No começo do segundo tempo tomou gol. Ninguém sabe o porquê. O técnico tá meio broxa na beira do campo, sabe? Meio sem energia, sem bril, né? Parece que tá entregando os pontos. A torcida começa a ficar de saco cheio, porque quando vai ver o time no estádio, essa porcaria aí, entendeu? E o São Paulo vai meio que minguando, afundando, sabe? Meio que se drenando a energia. É muito perigoso, mano. Tá na fase mais aguda do campeonato e parece que a coisa tá cada vez pior. E eu não sei onde vai parar, beleza? Se não continuar ganhando, vai cair. É, de novo, tem jogo hoje ainda de Vasco, jogo de Santos. A rodada pode ser péssima pro São Paulo, tá? Talvez não perca tantas posições, mas se tiver 3 sequências ruins, São Paulo pode acabar na zona do rebaixamento, tá? Não é exagero nenhum. Não é exagero nenhum. Não é. Então, é isso aí, mano. Dorival Júnior faz um trabalho pior que o do Roger Machado, tá? Pior. Eu não tô entrando aqui nos pormenores, tá? Mas o que o Roger Machado fez de bizarrice, ele faz também, tá? Marcos Antônio na ponta, e sei lá o que, zagueiro esquisito, insiste com o Pablo Maia, né? O Danielzinho não joga. Cara, uns negócios estranhos. Perdeu um jogador importante, perdeu o Enzo Dias, perdeu o Alan Franco. O Caleri ganha 2 milhões de reais e não acerta uma bola. Loucura, velho, loucura. Mas o técnico tem muita culpa, tá? Já falei, a diretoria é muito ruim, mas o técnico tem muita culpa, muita culpa. E não é só do São Paulo, tá? Pagam mais caro num cara que trabalha ou que tem números piores do que o Roger Machado, queira você ou não. Esse é o vídeo, rapaziada. Espero que tenham gostado. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo. Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário. Hype esse vídeo também que me ajuda muito. E se inscreve, velho. Se inscreve que eu quero bater 10 mil inscritos, beleza? Fiquem com Deus e tamo junto.